Fala pessoal, tudo certo? Falcão dos Negócios no ar e hoje nós vamos contar mais um episódio de... Não, de novo. Fala pessoal, Falcão... Fala pessoal, tudo certo? Falcão dos Negócios no ar, hoje contando mais uma história de empresas e a escolhida dessa vez é uma empresa muito queridinha, muito popular. A escolhida do dia é a... Apple. Que viagem é essa, velho? Roda a vinheta. A história de hoje poderia começar num churrasco, numa mesa de bar, mas começa com 3 amigos se juntando numa garagem no dia 1º de abril, e não é mentira, para produzir computadores portáteis. Essa é a história da Apple. Como eu falei, os 3 caras na garagem eram Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Eu acho que é assim o nome do cara. Se vocês acham que a logo da Apple já começou como a gente conhece hoje, vocês estão muito enganados. O que a primeira logo mostrava era Isaac Newton embaixo de uma macieira. A logo foi desenhada pelo Ronald Wayne, terceiro fundador da Apple, e ela deixou de ser usada porque ela ficava muito difícil de reproduzir. A maçã só veio em 1976. Primeiro ela era um arco-íris, depois ela ficou azul, e em 2013 ela ficou gótica, para acompanhar a fase Evanescence e Chemical Romance. Falando no Ronald Wayne, que não é parente do Batman, ele vendeu a sua participação na Apple apenas 12 dias após a fundação. Ele deve com certeza chorar no banho. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? O primeiro produto da Apple foi o Apple One, desenhado pelo Steve Wozniak, e ele não fez muito sucesso, igual esse cantor famoso. Batata show! Olá! Batata. Vendeu apenas 200 unidades. Na época foi um fracasso, mas hoje ele é uma peça de coleção que vale mais de 50 mil dólares. Isso que eu chamo de valorização. A empresa só decolou mesmo em 1977, quando o Apple II foi apresentado em uma feira de informática no valor de 1.200 dólares, que convertido para real é dinheiro pra caralho mais impostos. O aparelho foi um sucesso até o início dos anos 2000 e contava com uma super memória de 16 KB, que não cabia nenhuma foto 3x4. Depois eles lançaram o Lisa, o primeiro computador com interface gráfica a entrar no mercado. Esse sim já contava com uma super memória de 1 MB, já cabia quase uma música. O Lisa não fez muito sucesso, chegando até mesmo a deixar a Apple no vermelho. Eu não sou nenhum especialista em mercado e economia, mas eu acredito que deve ser por causa do baixo preço de 10 mil dólares cobrado na época. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é pirulento? Pra não dizer que não serviu pra nada, o Lisa foi a base do Macintosh, que aí sim fez muito mais sucesso. Nesse meio tempo, o Steve Jobs foi demitido da Apple. O quê? Isso mesmo, ele foi demitido da empresa em que foi fundador. É tipo quando acaba um casamento e a sua ex leva tudo, sabe? Se não estava fácil pro Steve Jobs, imagina pra gente. Ele saiu da empresa em 1985 e só voltou em 96, quando a Apple já estava à beira da falência. Com o retorno do Steve Jobs, foi que começaram a lançar produtos e programas que transformariam a Apple no que ela é hoje. Foi a época que eles criaram o iPhone, o iMac, o iPad, o iTunes, o iFood... iFood não. Tudo isso enquanto você usava Discman, computador de tubo com internet de escada. A partir de 2010, a Apple também esteve envolvida em polêmicas que falavam sobre trabalho escravo, trabalho infantil e jornadas com mais de 12 horas de trabalho. Isso em fábricas que não necessariamente eram dela, mas que produziam materiais para Google e outras marcas também. A denúncia mais recente foi em 2021. Em 2020, a Apple causou outra polêmica quando anunciou que os carregadores e fones de ouvido não seriam mais vendidos junto com a caixa. Não, junto com o aparelho. Segundo eles, é porque os usuários já possuem esses itens em casa, não no Brasil. Segundo eles, a redução da caixa diminui a emissão de carbono e permite o envio em escalas até 70% maiores. Curiosidade, em 2020, o lucro da Apple não foi só o maior da história da empresa, mas foi o maior da história da humanidade, algo por volta de 28 bilhões de dólares. O iPhone é responsável por 60% dessa receita. Em 2021, a Apple lançou o app Track Transparency, que dá o direito dos usuários escolherem se eles querem que suas informações sejam rastreadas por outros apps e sites. A medida já causou muita treta entre a Apple e o Mark Zuckerberg, que já ameaçou até processar a empresa. Inclusive, já temos um vídeo contando a história do Facebook, vai estar aqui no card. E não é para menos também. Estima-se que a empresa já teve um prejuízo de 8,3 bilhões de dólares por causa dessa medida. Em fevereiro de 2021, a Apple chegou a valer 2 trilhões de dólares. Bom, galera, esse foi mais um episódio contando a história de alguma empresa. Deixa o seu like, curta o canal, compartilha, segue a gente nas redes sociais e nos falamos no próximo episódio. Abraço!